Fala pessoal, tudo bem? Então, nesse curso, no iniciozinho, nessas aulas iniciais, eu queria iniciar com a estatística descritiva com vocês. O que é a estatística descritiva? A estatística descritiva, a estatística ela basicamente está dividida entre estatística descritiva e estatística inferencial. A estatística inferencial é um passo a mais da descritiva. A estatística descritiva ela tem só o objetivo de descrever dados, uma amostra de uma população. Os estudos científicos eles trabalham com amostras. E a gente é contraintuitivo, em muitas das vezes, você mostrar todos os seus dados que você obteve na sua pesquisa, no seu estudo. Então, os pesquisadores eles optam por realizar estatísticas descritivas, como a média, o desvio padrão, para resumir esses dados. Então, para começar, é basicamente isso que a estatística descritiva se propõe. Ela dá a base para toda a estatística. Por isso que, se você quer entender um artigo científico de forma correta, se você quer ir além no seu entendimento dos artigos científicos e realmente entender os valores que estão sendo gerados ali, naquele estudo, você precisa passar por isso aqui. Essa aula de estatística descritiva, ela começa com... ela é mais conteudista. Eu preciso passar por isso aqui e eu preciso que vocês depois voltem nessa aula e revejam os conceitos até que vocês entendam, pelo menos, os objetivos principais e as terminologias principais da estatística descritiva. Então, eu queria começar aqui com vocês falando rapidinho, voltando nesse tópico de para que serve a estatística. A gente sabe que quase todo estudo científico ele trabalha com amostras de uma população. Então, o objetivo da estatística é o de extrapolar conclusões obtidas em amostras para uma dada população da qual a amostra seja representativa. Então, aqui, quando a gente está falando de amostra, a gente está falando de amostra de seres humanos, e aí essa amostra vai ser representativa de seres humanos, e a gente pode também estar falando de uma amostra, quando a gente está falando de pesquisa de bancada, pesquisa de laboratório, a gente pode estar falando de uma amostra de culturas celulares, uma amostra de ratos camundongos de um determinado biotério ou de um conjunto de biotérios, tá? Então, a amostra, a gente sempre, nos estudos científicos, a gente sempre trabalha com amostras, nunca com toda a população disponível, que seriam, hipoteticamente, todos os indivíduos com aquela determinada condição ou daquela determinada etnia, ou se a gente está falando de animais daquela determinada espécie, tá? Então a gente está sempre amostrando de uma forma que essa amostra seja representativa de uma população-alvo que a gente quer abstrair aquele resultado. E é justamente aí que a estatística entra. Ela permite a gente extrapolar as conclusões obtidas em amostras para uma dada população. Então, a gente precisa que a amostra ela seja representativa da população alvo que a gente quer chegar. Isso a gente precisa de representatividade e validade interna. Validade interna, falando basicamente aqui rapidinho, é o estudo científico ele ter, por exemplo, um baixo risco de viés, tá? Um baixo risco de erros sistemáticos que poderiam afetar negativamente aquele resultado. Você ter um bom tamanho amostral também está relacionado com a validade do estudo. Você ter ali uma metodologia adequada que se propõe a identificar e quantificar com pouco erro aquilo que você está se propondo a identificar. Então, isso que seria o viés do estudo, o estudo ter baixo viés, o estudo ter baixo risco de viés. Então, a gente precisa disso, dessa representatividade da amostra, dado que o estudo tem validade interna.
o que a estatística é incapaz de fazer? Ela é incapaz de extrapolar conclusões obtidas em amostras para populações que elas não são representativas. Então, nunca você vai incorporar... A estatística trabalha com modelos matemáticos e nunca, se você incorporar no teu... se você dá dados para realizar as estatísticas em ratos, por exemplo, se você tiver um banco de dados de camundongos ou ratos e rodar a estatística em cima daquilo ali, aquele resultado nunca vai ser extrapolável para seres humanos, porque a estatística não é capaz de fazer isso. A estatística é capaz de extrapolar os resultados com os quais você está inserindo variabilidade dentro ali da tua matemática, para calcular a estatística, para calcular o p-valor, por exemplo. Tá? Então, o que você está inserindo ali de variabilidade dos teus dados é que ela é capaz de extrapolar. A estatística ela trabalha em cima de dados. A gente tem aqui dois tipos de dados distintos, uma à esquerda e uma à direita. Aqui à esquerda a gente tem uns dados que eu utilizei no meu trabalho de conclusão de curso, que são dados observacionais. Eu não realizei nenhuma intervenção para coletar esses dados, eles já estavam disponíveis, eu fui e coletei. Aqui são cada coluna aqui do Excel é um tipo de alimento diferente, tá? E cada linha é um país diferente, apesar deles não estarem listados aqui. Então são dados observacionais, eu estou só observando os alimentos, a quantidade de consumo de alimentos em cada país. Já aqui, à direita, a gente tem uma coisa diferente. É um pouquinho menor, né? É só uma comparação entre um grupo controle e um grupo dieta. Por exemplo, num ensaio clínico, por exemplo, num estudo de laboratório, que você está dando uma dieta controle para o ratinho e uma dieta, por exemplo, alta em gordura para o outro grupo de ratinhos. Tá? Então, aqui você tem, em geral, você vai ter dois grupos, pode ter mais, dependendo do estudo de intervenção, pode ter 2 braços, 3 braços, 4 braços, cada braço seria, né, um tipo de intervenção diferente. Aqui a gente só tem o controle e a dieta, que é a intervenção per si. E aí a gente verifica valores de uma determinada variável, um desfecho de interesse. Aqui poderia ser, por exemplo, o peso, tá? O peso de uma amostra de indivíduos no grupo controle e no grupo dieta, após determinado tempo. E aí a gente veria aqui que vocês já podem ver aqui visualizando que o grupo dieta tem um pouquinho a mais de peso do que o grupo controle. Será que é uma dieta high fat que deram, uma dieta alta em gordura? É só isso aqui é só um cenário hipotético, tá? Só para vocês poderem vislumbrar como que seria esse dado organizado em uma tabela, para a gente poder trabalhar com a estatística, tá? Então, né, esse dado, ele pode vir, por exemplo, que eu estava falando justamente agora, ele pode vir de um ensaio clínico randomizado, que é um estudo que, de uma população, ele pega, a gente pega, de acordo com critérios, uma amostra por conveniência, eu quero indivíduos com pressão alta do sexo masculino com XYZ características, tá? E aí a gente pega esses indivíduos, faz uma alocação aleatória para o grupo intervenção e para o grupo controle e faz medições na linha de partida do estudo, depois da alocação aleatória, e faz a medição no tempo 2, que é sei lá, depois de 3 ou 4 meses, dependendo do estudo, pode ser 1 ano, 2 anos, dependendo do tempo de duração do estudo. Então a gente tem a medição da linha de partida e a medição do final do estudo. E aí aqui na medição do final do estudo, pode ser, essa seria um exemplo, tá, de uma tabelinha que poderia ser gerada entre um controle. Aqui os indivíduos, o peso de cada indivíduo, né? Cada valorzinho vai ser o peso de um indivíduo no grupo controle, e aqui o peso de cada indivíduo no grupo dieta. Cada casela dessa daqui, esse aqui é o indivíduo número 1 do dieta, que tem 93,80, o indivíduo número 2, que tem 96,26 de peso, o indivíduo número 3, que tem 80,11, e por aí vai, tá? Então, a gente poderia pegar esses dados, por exemplo, eles poderiam vir
de um estudo como esse, um ensaio clínico randomizado, um estudo experimental. Aqueles outros dados poderiam vir, por exemplo, de um estudo ecológico. Tá, até aqui eu trabalhei de fato com esses dados. Um estudo ecológico, a gente, como está aqui na figurinha, a gente só pega é bem parecido com um estudo seccional, tá? A gente só pega tem explicado na minha página do Instagram tudo isso. Lá nos destaques da página tem tudo isso explicadinho. A gente só pega um retrato da população em um determinado período de tempo e relaciona esses dados, tá? Isso aqui tá publicado como pré-print e atualmente está em revisão por pares no período de gravação desse vídeo. Então eu trabalhei com esses dados e realizei estatísticas em cima desses dados. Vocês já veem aqui que é um tipo de dado aqui completamente diferente do que o dado disponível no ensaio clínico, por exemplo, no estudo experimental, que você vai ter um grupo controle, um grupo intervenção, por exemplo, uma dieta, talvez um terceiro grupo, se for um estudo um pouquinho maior. Aqui você já tem um outro cenário, aqui você já tem várias coisas medidas, tá? Aqui cada coluna é um alimento diferente em um país. Então você tem uma maior quantidade de dados. Como eu estava falando, os dados eles vão caracterizar variáveis, que são basicamente entidades que variam, possuindo uma distribuição de frequências, medidas de tendência central e medidas de dispersão. Ai meu Deus, que nomes são esses, né? Calma, a gente vai passar por cada um deles e vai ficar bem entendível o que cada um quer dizer. Se você entender isso daqui, você consegue dar o passo inicial para entender a estatística que sai nos artigos. E eu te dou certeza que você vai conseguir ler os artigos científicos com muito mais sagacidade e visualizando muito melhor como aquele artigo chega naquelas conclusões, porque você consegue imaginar os bancos de dados que foram trabalhados ali, tá bom? Então, a gente tem aqui um exemplo, aqui o grupo controle, ele vai ter valores, cada casela aqui vai ser um indivíduo, e como a gente tem aqui vários indivíduos, a gente tem aqui uma variável chamada controle, tá? Isso daqui é o que eu quero dizer com uma variável. Então ela pode ter uma distribuição de frequências. Aqui, se eu caracterizar os valores, eu quero ver quantos valores tem entre 50 e 55, quantos valores tem entre 55 e 60, quantos valores tem entre 60 e 65. Ele pode gerar uma frequência da quantidade de valores que estão nessa faixa aqui, tá? De acordo com a categoria que eu utilizar. Então, a variável ela tem uma distribuição de frequências, tá? De valores, de frequência de valores, de faixa de valores, medidas de tendência central e medidas de dispersão. A gente não precisa ficar somente com a parte gráfica na estatística descritiva, a gente pode utilizar também tabelas, tá? Aqui o exemplo de duas tabelas que a gente poderia realizar estatísticas descritivas aqui em cima. Ela pode vir, por exemplo, na tabela 1 de um artigo, que você tem a caracterização da amostra daquele artigo, a caracterização realmente daquela amostra, qual é a idade dos indivíduos, qual é o sexo, qual é a etnia, se tem aqui, por exemplo, se tem a frequência de histórico cardiovascular, tá? Então, a gente tem tudo isso daqui e é geralmente na tabela 1 que aparece a estatística descritiva com mais importância. A estatística descritiva ela vai aparecer em muitos outros lugares, tá? Em gráficos, em outras tabelas de outros resultados do artigo. Sempre quando você tem comparações quantitativas, você vai ter ali, de alguma forma, bem frequentemente, não sempre, mas bem frequentemente, a estatística descritiva aparecendo. Por exemplo, eu quero comparar a média de um grupo controle com um grupo intervenção. A média é uma estatística descritiva, uma medida de tendência central, como a gente vai ver aqui. Então, a estatística descritiva ela pode aparecer aqui na tabela 1,
por exemplo, de um ensaio clínico randomizado. Esse aqui é a tabela 1 do estudo Look Ahead, que foi um estudo publicado no New England, bastante famoso aí da educação física, da nutrição, que verificou intervenção de estilo de vida, né, para prevenção de diabetes tipo 2. Aqui a gente pode ter também estatística descritiva em estudo de coorte, tá, que é um estudo que ele também é longitudinal. A gente parte de uma linha de base e analisa os indivíduos em tempos posteriores, tá? Mas ele não tem alocação aleatória, diferentemente do ensaio clínico que eu citei logo alguns minutos atrás. Os indivíduos são alocados de acordo com características de interesse, que, por exemplo, os indivíduos são separados de acordo com fatores de interesse, características de interesse. Por exemplo, quem fuma cigarro e quem não fuma. Quem consome muito ultraprocessado e quem consome pouco ultraprocessado. Tá? Então, vai geralmente separado em 2 grupos e aí ver quem desenvolve a doença ou não nesses 2 grupos. Então, a gente, até nesses estudos também, nas tabelas iniciais, a gente vai ter aqui estatísticas descritivas. A gente vai ter bastante também num estudo seccional, que é o estudo seccional, ele faz um recorte de uma população, tá? E como ele faz esse recorte, ele tem o objetivo de descrever. Ele vê, por exemplo, a prevalência, tá? Que seria A mais C sobre N, tá? Então, a prevalência seria o número total de doentes daquela amostra ou população. Ele pode trabalhar com uma amostra representativa, e aí, se for com uma amostra representativa, os modelos estatísticos vão estar com uma amostra adequada para fazer essa representatividade, que a estatística se propõe a fazer. Ou, se trabalhar com a população inteira, a gente vai utilizar mais estatística descritiva e menos estatística inferencial. Não vou entrar nisso ainda agora. Porque a estatística inferencial ela quer fazer justamente pegar da amostra e levar para a população. Se a gente já tem a população inteira trabalhando, a gente não precisa muito realizar a estatística inferencial. A gente fica mais com... A gente até pode utilizar a estatística inferencial com a população inteira, mas isso são tópicos para as próximas aulas. O que eu quero dizer aqui com o estudo seccional é que, como ele é um estudo de recorte, ele é um estudo num único período de tempo, e ele tem o objetivo de descrever uma amostra, ele vai utilizar bastante estatística descritiva, porque a estatística descritiva ela se propõe a descrever. Mas ela também pode estar em qualquer tabela do artigo, como eu falei logo anteriormente, né? Ela pode estar em qualquer tabela do artigo que se proponha a fazer uma comparação, por exemplo, uma comparação entre médias, por exemplo, uma comparação entre 2 medianas, se for um valor que não for muito homogêneo, se foram variáveis que não forem muito homogêneas, tá? Então, a estatística descritiva, ela desvia o padrão, né? É muito comum a gente ver valores de desvio padrão em várias tabelas dos artigos, né? Aquele mais com o menos, o tracinho deitado, aquilo ali é o desvio padrão. É uma medida de dispersão. Vamos entrar nisso aqui agora. Gráficos para resumir. A gente pode utilizar um exemplo de gráfico para resumir a sua variável é o histograma. São gráficos de distribuição de frequência. Aqui, por exemplo, eu tenho uma variável, peso na população. Eu gerei essa variável aleatoriamente nesse programa chamado GraphPad, tá? Eu gerei 100 valores aleatórios com média de, se não me engano, média de 70, com uma variação ali de 20 quilos em torno dos 70. Então, tentando, mais ou menos a população, ela tem ali indivíduos com mais ou menos 70 quilos que variam para 90 até 50, tá? E aí, essa variável, que vai até o número 100 aqui, só que aqui eu só botei até o número 10, a gente pode pegar essa faixa de valores e fazer um histograma. Quais são os valores que estão ali entre 70 e 79? Quais são os valores que estão entre 80 e 89? Quais são os valores que estão entre 90 e 99? E ele vai ver quantos valores que tem nessas faixas. Quantas linhas do 1 até o 100 tem nessas faixas de valores. E aí a gente vê aqui que como eu pedi aqui para a média
eu gerei isso aleatoriamente, então eu sei qual que é a média, eu pedi para a média ser ali 70, o 70 aqui é o cara que mais aparece, é o cara que é mais é um dos caras que é mais frequente. Acabou sendo 60 porque isso aqui é aleatório, eu gerei isso aqui de forma aleatória, então pode ser que saia um pouquinho a mais do que eu pedi, um pouquinho a menos aqui no caso. Então a gente vê aqui que mas a maior parte está bem o esperado mesmo. Os valores em sua maior parte estão ali entre os 60 e os 70, e aqui em 80 a gente já tem um pouco menos, 90 a gente já tem um pouco menos, 100 a gente já tem menos, aqui também 50 a gente já tem menos, 40 a gente já tem menos, e em 140 a gente tem aqui um valor, né, a gente tem um valor discrepante, quando você gera aleatoriamente, pode aparecer valores discrepantes, ainda mais gerando sem valores. Quando a gente tem um cenário com pouca quantidade de dados, que é esse caso aqui, a gente só tem 10 observações aqui nessa variável, 10 indivíduos nessa variável e 10 indivíduos nessa outra variável, que é o grupo dieta, a gente pode utilizar um gráfico de dispersão e mostrar os pontinhos aqui inteiros, tá? E aí cada pontinho vai ser um valor. Aqui, por exemplo, é 97 e pouquinhos, tá? Então a gente consegue pegar isso. Isso aqui deve ser o 96 aqui, ó. Esse valor aqui de 96,26. Ele deve ser esse pontinho aqui que está aqui um pouquinho acima do 95. E esses caras aqui, um pouquinho acima do 80, 80 e pouquinhos, deve ser esses caras aqui, ó, 80,115, tá? Então a gente consegue pegar e mostrar todos os valores e tirar uma média deles. Essa linha horizontal maior é a média, e um desvio padrão, que é uma variabilidade em torno da média. Vamos passar por eles aqui agora. Então a gente tem essa questão do histograma, ele poder ser utilizado para quando você tem um número maior quando a sua variável é um pouquinho maior. Quando a sua variável é pequena, a gente utiliza o histograma mesmo, o gráfico de dispersão. Então a gente pode resumir mostrando todos os dados, mas isso não é toda vez que vai acontecer. E mesmo aqui, com essa pequena quantidade de dados, a gente utiliza uma média, que é uma medida de tendência central, e um desvio padrão, que é a variabilidade em torno da média, que é uma medida de dispersão. Então a gente tem interesse em resumir, até nesse cenário aqui, a gente tem interesse em resumir esses dados para ver mais ou menos como é que eles estão se comportando, que é o objetivo da estatística descritiva. Então vamos lá. Uma forma de resumir uma variável e sua distribuição é por meio das medidas de tendência central e medidas de dispersão. A medida de tendência central ela é um valor central ou valor típico para uma distribuição de probabilidade. Ela pode ser a média, todo mundo conhece o que é a média, a mediana ou a moda. A média é justamente a soma de todos os dados da variável dividida pelo número de unidades da mesma. Então a gente vai ter aqui, ainda aquele dado do controle e do grupo controle e do grupo dieta. Se a gente pegar a média aqui do grupo controle, ela é 78,02 e a média do grupo dieta é 88,68. Então os caras que fizeram dieta têm um pouquinho mais de peso. Provavelmente, pensando aqui num cenário, dieta ultraprocessada, comparando uma dieta ultraprocessada com uma dieta de menor processamento. Aquele estudo do Kevin Hall, novo aí, que saiu até na plataforma de pré-print que eu coloquei meu estudo, né, do trabalho de conclusão de curso, e foi publicado depois numa revista de alto fator de impacto e tudo mais, tá? Que é o estudo que comparou uma dieta ultraprocessada com uma dieta com menor teor de processamento e viu que a dieta com maior teor de processamento causava um aumento de peso. Então, pode ser um cenário hipotético para gerar esses dados aqui. Esses dados eu estou utilizando somente de forma hipotética para mostrar para vocês como que seria um exemplo de dados gerados nesse tipo de pesquisa e como a gente pode sumarizar eles, como a gente pode resumir eles. Então, a gente tem a média, a gente tem a mediana, que é o ponto do meio de uma variável, ou seja, o valor que divide a variável em 50% para cima e 50% para baixo. A gente tem aqui nesses dados que a mediana ela vai se aproximar bastante da média, se vocês forem ver esses valores aqui, tá? Aqui porque a gente tem valores que são mais ou menos próximos entre si. Então aqui a gente tem, se a gente for pensar naquilo que eu falei, que a variável
ela tem a variável, né, por exemplo, a variável dieta, a variável controle, ela é uma entidade que varia e ela tem uma distribuição de frequência. Então aqui, essas curvinhas são distribuições de frequência. Então aqui a mediana, numa distribuição de frequência completamente homogênea e teórica, tá? É uma variável completamente seguindo aqui uma distribuição completamente homogênea, a mediana seria exatamente o valor ela dividiria, ela sempre vai dividir 50% da amostra de um lado para o outro, mas se fosse uma distribuição completamente homogênea, os valores ficariam, você teria metade da área da distribuição à direita e metade da área da distribuição à esquerda. Não é sempre assim que acontece. Aqui, às vezes, a mediana, ó, se a distribuição for um pouquinho assimétrica, a mediana vai estar aqui, ela vai sempre estar dividindo 50-50, tá? Mas aí a gente vai ter valores mais extremos de um lado aqui, valores mais extremos do outro. Numa distribuição completamente simétrica, a gente tem que a média, a moda e a mediana, elas são exatamente iguais. Só que isso aqui é completamente teórico. Esse tipo de distribuição aqui dessa variável nunca acontece de fato na vida real. Isso aqui é um cenário teórico para a estatística poder existir, vamos dizer assim. Mas é só para mostrar para vocês que realmente a mediana ela pode ser mais interessante do que a média, porque ela é menos influenciada por valores extremos. A média ela é muito se você tiver valores muito extremos, ela para cima ela sobe. Se você tiver uma concentração de valores muito para baixo, ela vai descer consequentemente. A moda é o valor ou intervalo de valores mais frequente em uma amostra. Ela é menos utilizada do que a média que a mediana, é mais útil para variáveis discretas, por exemplo, o número de filhos dos casais brasileiros, que tem uma finitude, são variáveis que têm uma finitude e são quantitativas. Então aqui a gente tem um exemplo se a gente pegar uma amostra vamos ver a renda de uma cidade, de um local. A renda é uma coisa que tem sempre alguns indivíduos que concentram muita renda. Então essa distribuição de renda, ela vai estar com um pico ali dos indivíduos que têm mais renda, tá? Então, se a gente tivesse essa questão dos valores extremos, não necessariamente ela vai ter um pico nos indivíduos que têm mais renda, perdão. Mas a gente vai ter indivíduos com uma maior quantidade de renda e esses caras vão levar a média para cima. Eles vão levar a média aqui para... se tem os caras aqui que recebem 45 mil, 15 mil, 10 mil, eles vão levar a média para 5.700. A mediana já vai ser 3 mil, porque tem muita gente aqui que recebe 2 mil reais. E a mediana, ela quer pegar tudo isso aqui e cortar 50-50, como eu tinha explicado. Então ela vai ser menos afetada por esses caras aqui, a galera mais rica, tá? Então, num cenário como esse, é interessante você utilizar a mediana e não a média, porque a média é muito influenciada por valores extremos. A moda, aqui no caso, que é o valor que mais aparece, poderia ser o 2 mil reais, que é aqui onde tem a maior quantidade de indivíduos, tá? Tem aqui mais de 10 indivíduos aqui recebendo 2 mil reais. Aqui é só um cara que recebe 3 mil, um cara que recebe 45 mil, 3 que recebem 5 mil e por aí vai. É uma ilustraçãozinha. E aí, qual é a diferença entre a média e a mediana? Aqui, eu só, naquele grupo, naqueles dados de controle de dieta, que eu já vim mostrando aqui, ao decorrer dessa aula, eu só botei ali no grupo dieta um valor discrepante extremamente, botei 500 na última casela. E aí, olha como é que a média é afetada. A mediana consegue se manter estável ali no 90, só que a média vai para 129. Então, assim, se a gente tem valores discrepantes, a média vai ser muito afetada. Aqui é um gráfico de dispersão, aqui cada pontinho é um valor, e aqui é uma variável de tamanho de pétalas, de várias pétalas, é um banco de dados no R, que é um software de código aberto e tal, para você realizar estatísticas, eu não vou mostrar ele ainda, mas é um banco de dados padrão que vem lá, que tem um montão de pétala e o comprimento de cada pétala, tá? Então a gente pode pegar e fazer um gráfico de dispersão do comprimento dessas pétalas,
e a gente vai ver que tem algumas pétalas aqui, ó, que aparece aqui, com comprimento de 1, mais ou menos. Aqui tem várias que aparecem com comprimento de 1, algumas aqui com comprimento entre 1 e 2, né, essas aqui, umas duas aqui que tem comprimento exatamente 2, e aí aqui tem uma galera aqui que tem comprimento entre 4, 6, e aí se a gente for tirar uma média dessa variável aqui, que tem uma distribuição, tá? A gente está justamente vendo os valores aqui, ó, a gente tem dois picos de valores, dois picos não, mas dois focos de valores, e aqui a gente tem um espaço em branco que não tem valor nenhum. A gente vê que a média ela vai ser um pouquinho puxada para baixo, justamente porque a gente tem aqui esses caras aqui, e a mediana ela vai se manter, ela vai ser mais parcimoniosa nesse sentido. É aquela questão, né? Dependendo do tipo de distribuição, só para realmente frisar isso daqui, dependendo da natureza da sua variável, de como ela tem a sua distribuição de frequência, a gente vai utilizar um tipo de medida de tendência central, ou a média ou a mediana. Medidas de dispersão. Saindo agora de tendência central e entrando em medidas de dispersão. Elas são usadas para determinar o grau de variação dos números de uma lista com relação à média. Então a gente pode ter amplitude interquartis, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. A amplitude é a variação total entre o ponto mais baixo e o mais alto de uma variável. Então aqui vai ser, a galera aqui vai ser tudo isso aqui, vai ser a variação entre o 86, 87, 88 aqui, e o 73 aqui, mais ou menos, tá? Então a gente vai pegar, fazer essa diferença, e isso aí é a amplitude. Não tem muito mistério. A amplitude interquartis já é a questão, a gente pega o quartil 25 e 75, que é o espaço que contém a metade da amostra, e vê essa diferença. O que são percentis? Tá? Percentis, a gente vai ter a distribuição de uma variável. Aqui ele está utilizando esse modelo teórico perfeito da distribuição completamente homogênea, que existe para a estatística existir e realizar suas inferências, mas também pode ser utilizado aqui nessa aula para fins didáticos. Os percentis aqui eles dividem essa distribuição em faixas. Aqui o percentil 10 vai estar aqui, por exemplo, entre o 40 e o 60 aqui você tem 20, você tem aqui o 50, você tem a mediana. O 50 é exatamente a mediana. E aí, o quartil 40, o percentil 40 e o percentil 60, eles vão estar indicando onde está ali 10% a mais e 10% a menos. Aqui, por exemplo, no percentil 1, aqui a gente só tem 1%. 1%, aqui é só 1% da nossa amostra. Aqui abaixo do percentil 5, a gente só tem 5% dos valores da amostra. Então é isso que os percentis querem dizer. Eles cortam essa distribuição em valores, em valores de percentil. E aí, se você tivesse que dizer em dois números onde está a maior parte da variável, utilizaria o quartil 25 e o quartil 75, tá? Que estaria entre o percentil 20 e o percentil 70, para mesmo que a variável seja grande, né, possuindo muitos valores. Porque é certo, ali entre o 25 e o 75, 50% da tua amostra vai estar ali, garantido. Se você utilizar, eu quero saber onde é que meus valores estão concentrados, vou utilizar o quartil 25 e 75 e vou fazer essa amplitude interquartílica, tá? Que é a medida de dispersão que eu estou conversando com vocês aqui. A gente tem a variância, que é a soma do quadrado dos desvios da média. Ai, meu Deus, só absorve isso daqui, tá? A gente pega os desvios da média e soma ao quadrado, porque a gente pode ter desvio para cima e desvio para baixo, pode ter desvio positivo e desvio negativo. Eleva ao quadrado para anular o sinal, e aí poder fazer uma medida com em um único sinal, tá? Padronizar isso daqui em um único sinal, somente isso. E aí, realmente, o desvio padrão ele vai ser a raiz quadrada da variância,
que é mais ou menos, não é exatamente, mas é mais ou menos o desvio médio em relação à média. É basicamente aqui, você tem a média aqui do grupo controle do grupo dieta, aqui pela linha horizontal maior, tá? E o desvio padrão vai ser essa faixa aqui. O desvio padrão vai ser essa faixa aqui que eu estou apontando com o cursor aqui, com a setinha na tela, tá? Então é basicamente uma variação média em relação à média, é isso que você precisa saber. Te dá uma ideia da variação dos dados da sua variável. A gente tem também o coeficiente de variação, que é a porcentagem de desvio em relação à média, mas ele é menos utilizado. Então aqui a gente pode utilizar medidas de dispersão e tendência central ao mesmo tempo, então a gente pode colocar a mediana e a amplitude interquartis no mesmo gráfico, por exemplo, um boxplot, que você tem aqui o valor máximo, ou o percentil 95, aqui está Q, mas é P, perdão, percentil 95, aqui o valor mínimo está como máximo, mas seria valor mínimo aqui, e o percentil 5, tá? Aqui você poderia ter o percentil 5 ou o valor mínimo, e o valor máximo ou o percentil 95. Aqui você vai ter a amplitude interquartílica, que é onde estão 50% dos teus dados, então 50% dos dados do grupo B são os mesmos dados, tá? Em relação a esses caras aqui. A tabelinha que eu venho mostrando aqui, essa tabelinha aqui, tá? Em toda a aula, eu utilizei ela para fazer todos esses gráficos. Menos esse daqui, né, que vem ele vem padronizado, é uma distribuição teórica perfeita, eu estou utilizando só para fins didáticos. Mas esse gráfico aqui, esse aqui e esse aqui eu tirei tudo de cima daquele dado, daquelas duas variáveis de controle de dieta. Então a gente tem aqui que a amplitude interquartílica vai ser onde os valores estão mais concentrados, 50% da tua amostra está ali, e é onde esse gráficozinho chamado boxplot ele cresce, ele fica gordinho. É onde tem a maior concentração de valores. E aí aqui a gente vai ter nessa linha horizontal, aqui dentro da caixinha, que é o boxplot, o gráfico de caixas, né? Traduzindo aí para o português, a gente vai ter a mediana, que é o valor central que divide os dados 50 para cima e 50 para baixo. Então a gente tem esse gráfico aí de boxplot, que é mostrando como a gente pode utilizar uma medida de tendência central, a mediana, e combinar ela com medidas de dispersão, como a amplitude interquartílica e a amplitude propriamente, porque a gente tem aqui o valor máximo e o valor mínimo, ou o percentil 95 e o percentil 5. E aí, no caso, né, faz mais sentido combinar medidas baseadas em quantidades absolutas, média e desvio padrão, ou medidas baseadas em ordem, mediana e intervalo interquartil, para expressar tendência central e dispersão. Então faz mais sentido a gente utilizar o desvio padrão quando a gente tem a média, faz mais sentido a gente utilizar o intervalo interquartil, perdão, passei aqui sem querer, o intervalo interquartil quando a gente tem a mediana, tá? Porque a mediana e o intervalo interquartil são medidas baseadas em ordem dos dados. A mediana, 50% dos dados estão para cima e 50% dos dados estão para baixo. E o intervalo interquartil é ali onde 50% da tua amostra está, então são medidas baseadas em ordem, a ordem das variáveis, né? E a média e desvio padrão são em quantidades absolutas. Aí já é um pouquinho diferente, né? Então faz mais sentido você combinar média com desvio padrão, mediana com intervalo interquartil. E aí, diferentes formas de expressar uma média e um desvio padrão em diferentes gráficos. Aqui você vai ter um gráfico de dispersão com dois grupos, tá? Mostrando a média do grupo controle, a média do grupo dieta e o desvio padrão. Você pode fazer um gráfico de barras só com aqui aquele exemplo lá do tamanho de pétalas que eu mostrei, que eu falei para vocês, que é um banco de dados do R, com comprimento de várias pétalas. E aí você tem uma média aqui, uma média o valor da média dessa variável, que é o tamanho da pétala, que está ali quase batendo 4, e um desvio padrão em torno disso. Ou você pode pegar simplesmente isso daqui e colocar num gráfico de barras, que aí a média vai estar aqui, tá? É o mesmo esquema, é esse cara daqui, só que com o grupo A e com o grupo B, tá? E aí com desvio padrão associado a ele também. Então aqui, né, mostrando só a média, seria onde o gráfico tá, até onde o gráfico se preenche, e o desvio padrão aqui. O desvio padrão ele sempre aparece parecido, né? Sempre
essa faixa aqui demarcada por essas duas linhas horizontais com essa linha vertical no meio, aqui de forma exatamente igual, né? Parecida não, exatamente igual nesse outro gráfico de dispersão. A gente tem outras coisas também, outras formas de mostrar os gráficos, então a gente passou aqui por todas as medidas de dispersão, todas as medidas de tendência central. Vocês precisam entender isso para entender a base da estatística, para entender como que interpreta uma comparação entre médias, como que interpreta um p-valor de uma comparação entre médias, como que interpreta um p-valor de uma comparação entre medianas, tá? Então a gente vai chegar lá aqui nesse curso. Então eu quero mostrar aqui para vocês uma outra forma aqui. A gente pode utilizar um gráfico de violino, que ele tem um elemento boxplot e um elemento scatterplot, que é o gráfico de dispersão. Então aqui dentro você vai ter os boxplotzinhos lá que eu expliquei, e aqui crescendo o violino, né, onde os valores estão mais concentrados, e vocês veem que realmente, né, o boxplot ele cresce onde os valores estão mais concentrados, e o violino também. Então você tem a complementaridade dos dois gráficos. Aqui você também pode gerar um violino com os pontinhos aparecendo, como se fosse, né, realmente um gráfico de dispersão. Você pode gerar os pontinhos aparecendo aqui e dentro do violino. Então poderia ser uma forma também de trazer mais uma visualização, mais riqueza para essa visualização desses seus dados. E aí, né, a gente sempre tem, tá, gente? Sempre a gente vai ter perda de informação quando a gente está utilizando medidas de tendência central e medidas de dispersão. Não tem como fugir disso. Mas a gente pode utilizar, como eu falei aqui repetidamente, a gente pode utilizar as medidas que são mais apropriadas para a natureza dos seus dados, tá? Então a gente pode utilizar uma média para uma distribuição que é mais homogênea, uma distribuição de frequências que é mais homogênea. Por exemplo, uma distribuiçãozinha dessa daqui, tá? A gente poderia utilizar, apesar de ter um valor discrepante aqui, a gente poderia utilizar, acredito eu, a média aqui, que está representando aqui, né? A média aqui estaria entre esses valores aqui. Eu gerei lá no início, né? Eu gerei lá no início a média em cima desses valores aqui, e eu me recordo de ter dado aqui entre 60 e 70 a média. Mas se fosse uma distribuição muito cortada para um lado ou muito cortada para o outro, muito heterogênea, poderia ser mais interessante usar a mediana. Mas enfim, a gente sempre vai ter, tá? Como a gente está utilizando estatística descritiva e está querendo resumir os dados, porque é contra-intuitivo você chegar no artigo científico e mostrar todos os seus dados, por mais às vezes que haja compartilhamento de dados e tal, compartilhamento dos bancos de dados, você às vezes consiga acessar os bancos de dados dessas pesquisas, é contra-intuitivo, você não consegue absorver a informação que está sendo mostrada aqui assim. Quando você mostra num gráfico com uma média, com desvio padrão, com uma mediana, com intervalo interquartílico, a gente já consegue ter uma noção com poucos valores como que aqueles dados estão se comportando. Então isso é essencial de entender. E aí a gente começa a ter um problema quando a gente precisa resumir e descrever uma grande quantidade de informação. Até 2, 3 variáveis a gente consegue. Aqui, por exemplo, aqui, de novo, aquele gráfico do tamanho de pétalas. Aqui a gente tem só o tamanho das pétalas e aqui não tem valor nenhum. Isso aqui a gente está só vendo a frequência de aparecimento dos valores nessa variável tamanho de pétalas. E aqui a gente vai ter, comparando o tamanho da pétala com o comprimento. E aí, fazendo uma contra a outra, aqui você vê que as pétalas também que são maiores, que são mais compridas, também são maiores, né? Você tem uma relação aqui de uma associação linear, né, positiva. Quando aumenta o comprimento, aumenta o tamanho também. E aqui seria uma relação entre duas variáveis, tá? Se tiver um número pequeno de dados, aqui a gente até consegue colocar uma terceira variável, que seria a espécie da pétala, aparecendo em diferentes corzinhas. Aí a gente consegue ver que, na verdade, esses dois picos aqui, essas duas concentrações, na verdade, do comprimento da pétala, eram, na verdade, espécies de pétalas diferentes. Olha, como, às vezes, o gráfico... Às vezes é legal a gente entender um gráfico de um artigo científico, tá? Trouxe isso aqui também por causa disso. Os dois são gráficos de dispersão, só que esse gráfico de dispersão ele é só com uma variável e esse gráfico de dispersão é uma variável contra a outra, tá? E a gente consegue aqui
adicionar uma terceira variável, que é a espécie da pétala, pela corzinha. A gente conseguiria adicionar uma quarta variável também. Poderia, tipo, não aparecer só bolinha aqui no gráfico, aparecer também, tipo, xizinho, triângulozinho, quadradinho, tá? Depender de uma quarta variável. Mas, além disso, você começa a ter um problema. Se você quer resumir vários dados em uma coisa só, você começa a ter um problema e aí você precisa utilizar técnicas mais complexas que eu não vou entrar aqui agora ainda. Por exemplo, isso aqui é uma análise multivariada. Ela basicamente pega todos esses dados e transforma em poucas variáveis ali para a gente poder trabalhar. Não vou entrar nisso agora, talvez no módulo mais avançado do curso, mas é só para mostrar que a gente sempre tem perda de informação. Até essa técnica aqui extremamente complexa tem perda de informação quando você pega essa grande quantidade de dados e bota e faz, utiliza a técnica, né, para reduzir isso. Da mesma forma acontece com uma pequena quantidade de dados. Quando você está utilizando média, mediana, tá? Você sempre está pegando a distribuição e tentando resumir aquilo ali. Numa média, numa mediana, num intervalo interquartílico, num desvio padrão, tá? Então a gente não resolve algumas coisas ainda aqui, até aqui, tá? A gente ainda não resolve tudo. Mas uma boa parte do que é utilizado nos artigos científicos está coberto aqui pela estatística descritiva aqui. 95%, 90% está cumprido. E aí um último recado, né? Antes de sair vendo as medidas de tendência central e dispersão, veja se há alguma plausibilidade para ser usada em detrimento da outra. Por exemplo, se for uma distribuiçãozinha mais homogênea da variável, uma distribuição de frequência mais homogênea, a média é mais interessante de utilizar, porque ela não vai ser afetada por valores extremos. Agora, se você tem uma distribuição assim que tem dois picos, por exemplo, um pico aqui, isso aqui é aquela mesma variável de tamanho de pétalas aqui, só que vista agora num histograma. Aqui os valores aqui um pouquinho abaixo do 2, eles são muito frequentes. Só que os valores entre 4 e 6 também são bastante frequentes. Então, você tem dois picos aqui, e aqui pode ser mais interessante utilizar a mediana, porque ela é menos afetada por valores extremos. Um último recado, às vezes tem distribuições que são homogêneas, tá? Então, se você rolar um dado, você tem valores que podem ir de 1 até o 6, tá? Um dado, um dado, né? Indo do 1 até o 6. E você tem aqui, se você for rolando esse dado, você tem probabilidades iguais de qualquer face cair para você. Então você pode ter distribuições que são completamente homogêneas, tá? E distribuições também que são completamente não homogêneas. Por exemplo, se a gente for numa sala de aula qualquer, com, sei lá, 50, 40 alunos e mas verificar o número verificar de alguma forma hipotética, tá? Isso aqui são exemplos hipotéticos. Pode ser perguntando, né, vendo qual a primeira vez que você menstruou, aí faz uma quantidade de meses, né, e vê ali mais ou menos quantas vezes seria o número provável de menstruações, enfim, da mulher. Mas é só para mostrar aqui, se a gente for numa sala de aula e fazer essa pergunta, quantificar esse dado de alguma forma, tá? De alguma forma, enfim, a gente vai ter aqui pessoas aqui do sexo feminino que vão ter um número de menstruações aqui entre 200 e 150 e tal, dependendo da idade da pessoa também, e um montão de gente aqui também com 0 menstruações, seriam os homens. E eles são até bem frequentes na amostra aqui pelo histograma, tá vendo? O 0 aqui, ó lá, tem 10 homens aqui, umas 3 mulheres aqui, que menstruaram 80 vezes, umas 3 aqui que menstruaram 140, 3 160, 2 180, 2 200 vezes, tá? Então a gente pode ter distribuições que são completamente não homogêneas. Então é isso. Essa foi a primeira... foi a parte mais introdutória da estatística, tá? É uma parte mais conteudista, eu confesso, mas ela é extremamente fundamental para você entender a estatística inferencial, que é o que a gente mais utiliza nos artigos científicos. A estatística descritiva, a estatística inferencial é o p-valor, por exemplo, tá? Eu vou chegar nele com vocês, utilizando exemplos de artigos científicos, utilizando exemplos práticos.
bem no estilo lá dos meus posts do Instagram, que eu falo lá da tortilha de Jesus, que eu falo lá do chocolate, tá? Só que realmente a estatística descritiva, essa parte aqui, ela é uma parte que realmente vocês precisam retornar aqui para absorver esses conteúdos, tá bom? Então, obrigado pela atenção e eu espero vocês nas próximas aulas.